Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jonas, sou dentista e vamos falar sobre alguns temas aqui nessa página do Instagram. E um tema que eu vou falar hoje, para começar, acho que é um bom começo, a gente falar sobre radiografias, né? Radiografias no meio odontológico. Que tipo de radiografia a gente faz aí quando procura o dentista? O que é mais comum? Se a gente for falar de radiografia, a gente vai estar falando aí a gente pode falar aqui horas, porque tem um monte de radiografia, né? Tem bastante coisa mesmo. Mas assim, vamos colocar assim as 5 principais, né? Quais que são as 5 principais radiografias que, quando vocês forem no dentista, é bem possível que vá ser solicitado uma dessas. Então assim, para começar, assim, a primeira acho que é a mais clássica de todas, né? A radiografia periapical. A radiografia periapical ali vai se analisar ali realmente o básico, né? É uma radiografia que ela é muito usada, provavelmente qualquer dentista que vocês forem aí, qualquer clínica vai ter, é muito difícil não ter, depois pode acontecer também, mas via de regra sempre tem. E ela é uma radiografia que ela é principalmente, o foco dela é analisar raízes, né? Então a gente consegue analisar muito bem a raiz do dente, analisar o dente por si só, e os dentes dos lados ali, relativamente, né? Não tão bem, mas dá para às vezes analisar mais de um dente, mas o foco é sempre em um específico, né? Então, qual que é a utilidade dessa radiografia? Assim, ela é uma radiografia que ela tem uma utilidade no sentido de avaliar a cárie, a gente vê a extensão da cárie, né? A gente vê aí doença periodontal, se o paciente tem alguma doença na gengiva, nos arredores, a gente consegue ver se isso afetou o osso, já dá para ter uma noção pela radiografia periapical. Além de analisar a cárie de doença ali da gengiva óssea ao redor, a gente consegue também fazer uma análise de trauma, a gente consegue ver se teve algum trauma, alguma fratura nesse dente. A gente consegue também usar esse exame para ver se tem alguma lesão na raiz, na ponta da raiz, se foi tratado o canal desse dente, ver em que estado está o canal deste dente, né? Então a gente consegue também ver se está em boas condições, dentre outras coisas, né? Ele é muito usado também para antes de uma cirurgia, então vai extrair um dente, sempre que vai extrair o dente tem que ter radiografia, via de regra. Então, assim, ele é um exame que pode ser usado para algumas cirurgias. É claro que aí um siso, por exemplo, um dente mais complexo não vai dar só com a radiografia periapical, né, para fazer a cirurgia, porque aí a gente está falando de, às vezes o siso, por exemplo, está numa região muito de difícil acesso e a gente precisa ver o que tem ao redor desse dente, outras estruturas, né, não só o dente em si. Então, como tem que ver outras estruturas, é insuficiente uma radiografia periapical. Aí o ideal mesmo é ter outro tipo de exame, que até eu vou falar mais para frente aqui. Ok, aí falado aí sobre a radiografia periapical, a gente tem também a radiografia interproximal. Qual que é o objetivo da radiografia interproximal? Assim, ó, a radiografia interproximal é muito parecida com a periapical, mas ela tem uma diferença. Ela é uma radiografia que a gente consegue analisar mais dentes em uma tomada radiográfica só, né? Então, a ideia desse exame é a gente poder ver, analisar a cárie de vários elementos, de vários dentes, às vezes muito usado naquele paciente assim que tem muitas cáries, né? Então, a gente, para não perder tempo e fazer radiografia só em um dente específico, a gente já faz um que vai pegar várias coroas, vai pegar vários dentes de uma vez só, né? Só que ele tem um problema, ele é um exame que ele não pega a raiz do dente do paciente, então a gente não consegue avaliar canal, ele não pode ser usado para cirurgia, esse exame, entende? Então ele tem algumas limitações, assim, a gente não consegue ver as raízes, né? Então, por a gente não conseguir ver as raízes, ele é mais útil, assim, no sentido de a gente diagnosticar as cáries que o paciente tem, e se elas são grandes, se elas não são, mas nesse sentido, se a gente quer olhar as raízes ou fazer uma cirurgia, aí o ideal é fazer ou uma periapical ou outras que a gente vai falar daqui a pouco, uma panorâmica, por exemplo, né? Bom, falados essas duas, a gente vai para a terceira radiografia mais utilizada aí no dentista, que o dentista pode fazer mão, que é a radiografia panorâmica. Essa aqui eu realmente acho uma radiografia extremamente importante, porque ela é uma radiografia que a gente consegue ter analisar em panorama a situação do paciente. O nome já fala, radiografia panorâmica, então a gente vê um panorama, né? Quando tu vai em cima do morro e analisa a cidade, tu consegue ter um panorama, tu consegue ver toda a cidade, todo o vale, toda a região. E essa radiografia, ela tem esse poder, a gente consegue ver tudo, basicamente, do paciente, do ponto de vista bucal. A gente vê todos os dentes, todas as estruturas. Então ele é um exame muito bom, principalmente para diagnóstico, para análise, porque às vezes a pessoa chega no dentista e fala assim, ó, queria dar uma olhadinha, queria ver se eu tô com alguma coisa, com algum problema.
Aí, então, assim, só no olho tem muita coisa que não é possível ver, só olhando, né, o paciente. Então, às vezes, uma radiografia panorâmica também, do ponto de vista de análise, né, do ponto de vista, assim, de prevenção, ele é um excelente exame. Então, numa radiografia panorâmica aí eu já vi muita coisa, já vi até cisto, tumores aí, já peguei, o paciente achou que estava tudo bem, não tinha nada, infelizmente tinha uma coisa mais séria ali, que ele não estava nem com sintoma, né? Então, assim, ele é um exame muito bom, a radiografia panorâmica, sem dúvida, para fazer uma análise geral do paciente. Ele é importante, também pode ser usado para extração de siso, para extração de dentes mais complexos, mais difíceis do que aquele dente mais básico, assim, vamos dizer, né? O ruim dele, vamos dizer assim, ruim, né? Nada na vida é perfeito, mas o lado negativo é que a gente perde um pouco de nitidez nele. Então, às vezes, para fazer uma análise de alguma cárie, de alguma coisa que está suspeita na radiografia panorâmica, que aparentemente tem uma cárie ali, mas fica meio na dúvida, às vezes é bom fazer um periapical, que as duas primeiras radiografias que eu falei, elas têm mais nitidez que o panorâmico. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que não tem uma visão tão ampla. Então, o panorâmico ele é bom para a gente ter uma visão mais ampla da região, porém a gente perde em nitidez, né? Bom, seguindo aqui, outra coisa importante também, a radiografia panorâmica a gente pode usar ela para fazer também análises ali de aparelhos, né? Ela é uma dos exames que a gente vai utilizar. Bom, na sequência aqui, falando já de outro exame, a gente vai para a tomografia. O que é tomografia? Qual que é a questão da tomografia? Quando tu for no dentista é interessante fazer uma tomografia, e não esses 3 exames que eu falei inicialmente. É interessante no seguinte caso, a tomografia a gente consegue ter uma visão 3D da situação. O que é uma visão 3D? Vamos lá, vamos entrar nos pormenores, né? Esses 3 primeiros exames que eu falei são exames que a gente tem uma visão 2D, a gente consegue ver as coisas só em um plano, sabe? É como se achatasse o rosto, tu conseguisse ver só naquele plano ali que está aparecendo. Tu não consegue ver para frente, para trás, uma estrutura, um dente, um nervo, enfim, não é possível ver. Então, o que acontece? Esse exame os outros 3 exames que eu falei, é como se fosse aquele jogo do Mario, né? Aqueles jogos antigos, eu gosto também de videogame, os jogos lá do início dos anos 90, aqueles jogos que era só para frente e para trás o personagem andava, a gente não conseguia ver, ter uma amplitude, fazer com que o personagem fosse para frente, para trás, né? Que é uma coisa que os jogos hoje, PlayStation 2, 3, 4, os mais modernos, a gente tem esses jogos mais modernos, a gente consegue movimentar via de regra o personagem para todos os lados, né? Não só para frente e para trás. Essa é a diferença. Os 3 primeiros exames, ele é um exame que a gente só tem aquela visão de frente. Já a tomografia, a gente vai ter uma visão para frente, para trás. Então a gente pode usar para planejar uma cirurgia, às vezes uma cirurgia complicada que está pegando em algum nervo, a gente pode fazer uma tomografia para tirar essa dúvida se realmente está pegando no nervo ou não, né? Diversas situações, às vezes uma remoção de um tumor, de um cisto, algum profissional da área bucomaxilofacial vai fazer, certamente vai pedir para colocar implante também, para poder ver, né, se esse implante está pegando só em osso, se está pegando em nervo também, qual o risco, né, de colocar na região, tal região ali do osso, esse parafuso, esse implante, né, não. Então, qual que é o risco de colocar em tal lugar? Pode pegar em alguma estrutura importante, então a tomografia ela vai elucidar essas questões. Ela é um exame com certeza mais completo que os outros 3 que eu falei, só que ela é um exame também um pouco mais caro, né? Em alguns casos vale a pena. A via de regra não se usa, mas às vezes uma cirurgia mais complexa, né? Em algumas situações como essas aí pode ser utilizado sim, implante, né? Pode, com certeza, tem que se usar, inclusive, nesses casos, a tomografia. Bom, agora a ressonância magnética. A ressonância magnética é o 5º exame que eu quero falar aqui hoje, que ele é um exame que ele analisa tecido mole. Então esses 5 exames que eu falei até agora, eles servem para a gente fazer uma análise do tecido duro. Como assim tecido duro? Para ver osso, para ver dente, para ver essas questões, mas a gente não consegue ver nada de tecido mole, a gente não consegue ver em detalhes uma articulação, não consegue ver em detalhes o próprio nervo do paciente, né? A gente consegue ver o nervo, mas não em detalhes, então a gente consegue ver muita coisa em detalhes. Às vezes, assim, a ressonância magnética não é um exame já tão pedido quanto os outros 4, mas em alguns casos pode ser necessário, como, por exemplo, quando vai se fazer análise de articulação temporomandibular. Certo, pessoal? Era isso aí, obrigado, abraço, espero ter ajudado.